Boa noite a todos, meu nome é Marcos Feijó, sou integrante do Centro Espírita Kardecista Fraternidade Luiz Sérgio de Vinhedo. Estamos aqui para mais um episódio do Gotas Fraternas que estamos desenvolvendo do livro Pão Nosso, Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel, e hoje vamos abordar a lição 167 chamada Entendimento. Começa com uma citação de Paulo: transformai-vos pela renovação de vosso entendimento. Paulo, Romanos 12, 2. E nessa lição muito interessante, o Emmanuel nos fala sobre a importância que nós temos que desenvolver e aplicar e investir na nossa transformação real espiritual. Porque ele começa falando que todos nós sabemos que o problema da transformação espiritual, ela é essencial e é a base da nossa vida, da nossa encarnação, porque nós reencarnamos para podermos melhorar e nos transformarmos em pessoas do bem, né? Para podermos ir galgando pouco a pouco os degraus até chegarmos na evolução de espíritos puros. Então, o que ocorre conosco ainda nesse estágio do nosso desenvolvimento espiritual, onde nós estamos ainda muito influenciados, né, pela matéria, que esse planeta de provas e expiações, que é o que nós merecemos, graças a Deus, ele é totalmente ainda baseado no orgulho, no egoísmo e no apego à matéria, né? Tudo nós fazemos para nos compararmos aos outros. Então, o que a lição, o que o Emmanuel nos aborda nessa lição, né? Que a comunidade do discípulo do Evangelho concorda que nós precisamos fazer a transformação espiritual, mas nem todos nós demonstramos a perfeita compreensão desse assunto, porque ele fala aqui no segundo parágrafo: no fundo, todos nós buscamos a modificação, no entanto, a maioria não aspira senão à mudança de classificação convencional. O que é isso? Então, é só a gente analisar o que acontece conosco, né? Muitas das vezes nós não paramos para fazer esse trabalho do autoconhecimento, e aí ele discorre: o menos favorecido pelo dinheiro busca escalar o domínio da possibilidade material, os detentores das tarefas humildes pleiteiam as grandes posições, e aí ele fala que num crescendo desconcertante, quase todos pretendem a transformação indébita das oportunidades a que se ajustam, mergulhando na desordem inquietante. Por quê? Nós, quando reencarnamos, antes de reencarnar, nós assumimos lá os compromissos, né? Firmamos lá os documentos no plano espiritual do nosso roteiro da reencarnação, abalizado pelos nossos benfeitores, mentores, que é como se fosse a compra ou um aluguel de um imóvel onde você tem que ter os fiadores. Nós temos lá os nossos fiadores. E sabemos, na nossa consciência está gravado o que nós temos que fazer, né? Tanto as leis de Deus quanto o roteiro, que a gente pode alterar, pode seguir o roteiro que foi traçado. Os espíritos que fazem avaliação, como é feita uma avaliação de risco para um financiamento ou para um seguro, eles sabem dos riscos que podem correr, né, da gente fracassar ou não, ou da gente desviar do rumo e criar novos débitos. Então, a maioria de nós ainda, apesar de estarmos já enganjados, que já é um grande mérito, né, e uma grande conquista, e nós já avançamos bastante nisso, onde nós já conhecemos o Evangelho, nós principalmente que tivemos a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, né, que vem nos renovar, vem nos abrir o véu, né, que existia sobre a parte hermética das religiões e das más conduções do passado, né, religiosas, onde nós fomos impregnados por dogmas, etc., etc., crenças totalmente desviadas
do roteiro do Evangelho, né? Então ele fala que nós normalmente, a renovação indispensável não é do plano exterior flutuante. Por que flutuante? Porque ele é uma variável incontrolável, né? O plano exterior é algo que pode mudar a qualquer momento. A gente às vezes aposta as fichas em determinadas situações, determinadas pessoas, determinados projetos que na realidade depois podem ser que eles não se concretizem. Então ele diz que o cristão devotado, ele vai se transformar não apenas pelos sinais externos, e sim pelo entendimento, dotando a própria mente de nova luz e novas concepções. Esse é o maior esforço e provavelmente é a maior dificuldade que nós temos para nos desenvolvermos espiritualmente, que é esse duelo que nós ainda temos com o nosso passado complicado de diversas reencarnações equivocadas, e onde agora o Evangelho nos chama ao verdadeiro entendimento e ao verdadeiro conhecimento, né? Inclusive ele compara que assim como qualquer trabalho terrestre pede a sincera aplicação dos aprendizes, que a ele se dedica, o serviço de aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento. Então, é aquilo que o André Luiz nos fala, que o gênio é a paciência que não se acaba, né? A gente precisa cada vez mais nos esforçarmos para isso, né? E fala que ainda aqui é forçoso reconhecer que a disciplina entrará com fatores decisivos, porque sem a disciplina nós não vamos conseguir isso. Nós vamos começar, aí depois vão vir aquelas ideias para nos desvirtuarem, né? Que isso sempre acontece conosco. Toda vez que a gente está com uma empreitada nova para o bem, vem uma série de avalanches, né? Para nos provar, e os próprios espíritos, que muitas das vezes são irmãozinhos ainda não muito evoluídos, que basta às vezes eles nos acompanham, eles vêm tentar nos bloquear. A gente tem que ter um esforço sobre-humano para isso. E então ele diz que é para a gente não se cristalizar nas falsas noções que já nos prejudicaram no dia de ontem e vem nos prejudicando há milênios e há séculos, né? Ele fala, repara na estrutura de teu raciocínio de agora, ante as circunstâncias que nos rodeiam. Então a gente tem que parar e ver, ó, que reação eu estou tendo, como é que eu estou me comunicando, como é que eu estou pensando no bem, como é que eu estou lidando com o meu próximo. E ele manda a gente perguntar para nós mesmos quanto nós ganhamos no Evangelho, a partir do momento que a gente já conhece, frequenta, ouve as palestras, estuda, quanto nós já ganhamos, né? Para que a gente possa analisar retamente esse ou aquele acontecimento do caminho. Por exemplo, diante de uma ofensa, diante de uma dificuldade, de um relacionamento com um familiar difícil, ou um amigo, um colega, como é que a gente está se portando? A gente já está se lembrando o que Jesus nos trouxe, de perdão, de considerar que às vezes aquela pessoa no momento está passando uma dificuldade grande, ou traz grandes dores em seu coração, e às vezes desabafa na hora errada, ou fala de uma maneira mais grosseira, né? E ele fala, faze isso e a bondade do Senhor te auxiliará na esclarecedora resposta a ti mesmo. Então, o que nós temos que fazer é isso, buscar evoluir pelo entendimento. O que o Evangelho nos traz, o que Jesus veio nos propor com essa maravilha que é o Evangelho, e nós temos que agora, pouco a pouco, através desse entendimento, ir aplicando isso na nossa vida, nessa disciplina que ele nos propõe, né, do dia a dia, nos modificando pouco a pouco, fazendo o autoconhecimento, né, através das nossas análises das ações, que repetidamente a gente tem visto, que é aquela regra do Santo Agostinho, que nos deixou, né, aquela proposta da gente seguir, fazer o exame de consciência todas as noites quando vamos dormir para ver como nós atuamos, escrever até isso, se nós deslizamos, pedir desculpa, mas nos modificarmos, né? Então temos que ir atrás desse entendimento, procurar compreender intimamente o Evangelho de Jesus e aplicar. Muito obrigado a todos, até a próxima. Fiquem com Deus.